o mercado hoje de um seguro operador portuário? Seguradora, você fala? Em termos de seguradoras, tem opções competitivo, hard, soft. Hard. Totalmente hard, né? Nós temos hoje 8 seguradoras que aceitam o seguro operador portuário, mas dessas 8, uma delas não faz mais seguro novo no Brasil, só fazem as suas próprias renovações. Uma outra seguradora tem somente a seção de RC, que é a seção de responsabilidade civil de danos, né, que for causado a terceiros. E aí você tem 6 seguradoras. E cada uma, porque o contrato não é padronizado. Então, pelo contrato não ser padronizado, os limites de contrato de cada uma, né, elas seguem o que suas matrizes mandam seguir. E muitas delas, dependendo do tipo de terminal portuário e de operação, não tem aceitação ou simplesmente viram, né, para a gente falar, olha, eu não consigo liderar, eu não consigo ser a seguradora principal, eu só consigo acompanhar e entrar como co-seguro. Então você acaba ficando bastante limitado. E a maioria dos terminais portuários no Brasil são grandes, né? E quando a gente fala de operação de líquidos, principalmente, a gente tem um número ainda menor de aceitação. Eu estou falando aí de, no máximo, estourando de 3 seguradoras que vão aceitar entrar no risco. E as demais acabam acompanhando. Então, é um mercado muito hard, né? De difícil aceitação. Os protecionais precisam estar adequados, a operação tem que estar redonda. Você tem uma série de obrigatoriedades que aquele terminal tem que seguir. Tem que ter plano de contingência. Muita gente confunde, né, plano de contingência com um PCN, que é o plano de continuidade de negócio. Plano de contingência, o nome já diz, é para conter, né? E o plano de continuidade é se acontecer uma catástrofe, como é que eu continuo minha operação? Então, quando você tem tudo isso descrito de uma forma estratégica, o mercado vê com muito bons olhos, né, a pólice saudável, porque sinistro acontece, né, gente? Se você fez tudo certo, ainda vai ter a chance de alguma coisa acontecer errado. Mas o mercado hoje se resume praticamente a 5 seguradoras e dentro dessas 5, 3 principais que aceitam a maioria dos riscos. E, assim, tem muitos clientes hoje, assim, no ramo de operadora, assim, porque a gente tá falando de cada... Eu não entendo, tá? É uma dúvida. Cada porto é um segurado? Cada terminal é um segurado, tá? Por quê? A autoridade portuária de cada estado, né, de cada cidade, existe uma lei, né, tem uma legislação para isso, uma obrigatoriedade de cada terminal apresentar uma apólice de operador portuário. Ele é obrigado. Porque que danos que eles podem causar? Danos ao cais, danos ao navio, ele pode deixar o navio parado, né? Aquele navio vai perder receita. Então você tem uma série de situações que podem acontecer. Nesse cenário aí, cada terminal portuário tem obrigatoriamente que ter um seguro. E aí você tem os terminais que são os terminais privados, você tem os terminais de transbordo, você tem vários tipos de terminais no Brasil inteiro. Então, onde há autoridade portuária, ele tem que apresentar. O que acontece muito é que nessa operação de carga e descarga, existe em letras garrafais, a não ser que haja uma negociação diferenciada com o exterior, nas apólices de RC geral, que às vezes as pessoas confundem, né? Poxa, mas danos a terceiros eu contrato um RC geral. Só que o RC geral tem letras garrafais lá, excluídos áreas portuárias. Então você é obrigado a contratar um operador portuário. E como você tem a seção de danos físicos, o que muitos terminais fazem? Eles contratam o operador portuário somente com a seção de RC e fazem uma apólice apartada de riscos nomeados, de patrimonial, para a parte dos ativos. Então, a gente tem um número gigante, bem significativo no Brasil, de apólices contratadas. Só para exemplificar, e aí você me corrige se eu estiver errado, Simone, só para dar um exemplo para quem não é do seguro de operador, o Porto de Santos é como se fosse um condomínio, dentro desse condomínio tem vários terminais. E aí são concessões, né? Isso aí. Então tem concessões Tem essas novas concessões agora, que é renovadas a cada 6 meses, são obrigados a apresentar. Concessões de 25 anos são obrigados a apresentar. Então, praticamente 2 dias antes, o operador portuário ele é obrigado a entregar para a autoridade portuária o certificado que o seguro foi renovado. E se ele não entregar, ele é penalizado. Então, por isso que a gente tem um número grande. Aí você tem Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, Itaqui, em Salvador, tem Rio Grande, tem Manaus,
Então a gente tem uma quantidade, a gente tem uma costa grande, né? Você tem São Luís, Piauí, Fortaleza, Pecém. Então são inúmeros terminais, inúmeros números de portos. E na sua opinião, Simone, com o andamento das privatizações de alguns portos aí que antigamente eram totalmente administrados pelo Estado, você acha que a tendência é melhorar essa questão de infraestrutura e trazer mais segurança e até atrair aumentar a quantidade, seguradoras talvez? Querendo entrar no... Olha, uma opinião pessoal, Sim. Tá? Eu acredito que com a privatização, as empresas elas vão investir de maneira mais intensa na parte de protecionais e de reformas de estruturas. A gente tem algumas áreas no Brasil que a parte da estrutura é muito antiga e é conhecida do mercado internacional, né? E o mercado internacional ele não olha somente o Brasil, ele olha a América Latina. Então, quando dá o sinal de alerta, é quando a sinistralidade está muito alta. E se a sinistralidade está muito alta, é porque não tem um gerenciamento de risco adequado ou porque não tem um investimento de protecionais. Eu falo de protecionais, né? Extintor, incêndio, brigada, sprinkler e tudo que é adequado para a operação. Separar armazéns, não acumular, né, mercadoria no mesmo local. Você poder fazer mitigação do risco dividindo esses locais. Então, eu acredito que quando entra a privatização, eu tenho exemplos de vários clientes que participaram desses processos e hoje tem terminais, né, que estão com eles, que foi feito todo um trabalho e na hora da negociação com o mercado de seguros, a gente tem melhorias de taxa, a gente tem melhorias de clausulado, a gente consegue recomprar exclusões, aumento de limite, melhorias de franquia, mas não somente isso, tá, Rodrigo? Tem todo um trabalho que precisa ser feito antes, né? Esse trabalho que precisa ser feito antes é de gerenciamento de risco. Eu sempre digo que a parte de seguros é o último recurso, né? Você precisa fazer o dever de casa para que o seguro faz parte também dos pilares, né, de gerenciamento de risco, para que, se precisar, você tem seguro para não impactar financeiramente a tua operação. E dentro dessa conversa de gerenciamento de risco, as seguradoras normalmente... Existem prestadores que de fato conheçam ali o operador portuário, que de fato conheça a necessidade deles, e as seguradoras conversam, ajudam, auxiliam nesse processo ou não? Tem. Eu acho que tanto do lado dos corretores especializados, que é o nosso caso, né? A gente tem uma área de engenharia que é especializada na operação portuária. Que bacana. Então é diferente, o olhar é outro. Então a gente já, quando a gente vai fazer a inspeção, né? Semana que vem, inclusive, eu estou em Natal e depois lá na Bahia. Vou acompanhar o engenheiro. A conversa é outra, completamente diferente. E a seguradora, ela também, que trabalha com um volume muito grande de apólice de operador portuário, ela tem também inspetores especializados em portos. E também na cadeia logística como um todo. Porque a gente está falando também de armazém, tem um monte de coisa aqui envolvida. Então, quando a gente vai para a operação, o nosso olhar é diferente. A gente já bate o olho, já sabe o que precisa melhorar, faz cálculo de perda máxima provável, né? Porque você está com limite lá, para uma determinada cobertura de 50 milhões. Quando, na verdade, quando a gente faz o cálculo, a perda máxima provável pode chegar a 150 milhões. Né? Você tem um valor em risco ali determinado de X, com limite baixinho. E aí, quando você faz a análise da estrutura, você percebe que o risco é muito maior do que aquilo que foi mensurado no passado por aquela empresa. Então, tanto pela parte da seguradora como a parte da corretora, essa hora vai poder dar um rumo de forma coerente para esse cliente.